Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre um assunto que vem me incomodando muito. Muita gente tem reclamado sobre o posicionamento de alguns pastores, de padres, que se mantiveram contra o regime do PT, em especial agora nas eleições. Muitos já vêm falando há algum tempo, outros se posicionaram recentemente. E eu vejo muita crítica em relação a essas pessoas. Eu queria fazer um comentário sobre um livro, depois eu vou fazer a resenha para vocês desse livro aqui, Hugo Chávez, O Espectro, do jornalista Leonardo Coutinho. Esse livro foi lançado esse ano e é um livro fantástico. Ele conta um pouco da história da Venezuela, um pouco da história do Hugo Chávez, desde a ascensão até a morte dele, já o Maduro, e esse sistema de narcotráfico instalado nesses países socialistas, em especial a Venezuela, Bolívia e Cuba. Mas depois a gente vai falar mais sobre esse assunto. Eu queria que vocês entendessem o motivo desse vídeo, que eu vou falar sobre a Venezuela, e é muito importante a gente entender do que nós nos livramos, desse milagre que o Senhor nos concedeu da não eleição do PT. A Venezuela era um país muito rico. Eu vou ler para você um pequeno trecho, está aqui na página 145, para você entender bem quem era a Venezuela, o que era um venezuelano e o que eles se transformaram. Em dezembro de 1922, ao romper da última camada de rocha que os separavam do petróleo, eles viram jorrar uma coluna de óleo negro que subia a vários metros acima do solo. Esse poço vertia 4.200 barris por hora, 1922. O Brasil era uma fazenda, tá? 6 anos depois, a Venezuela conquistou o posto de segundo maior produtor de petróleo do planeta, 1926, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Vamos lá. Espera aí. Tá aqui, me achei. Em 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, a Venezuela viveu um momento de extrema riqueza. Como se não bastasse o valor recorde do petróleo, os venezuelanos extraíram 1 milhão de barris por dia, mais do que todos os países do Oriente Médio juntos. Apenas 2 anos depois, 1947, as receitas já superavam 1 bilhão de dólares. Para fins comparativos, as exportações totais do Brasil em 1948 somava 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Praticamente a mesma receita. Só que a Venezuela tinha 1/10 da população brasileira. A riqueza do petróleo tinha o poder de impactar de forma definitiva a população. Em 1950, não faz muito tempo, enquanto a Europa tentava se reerguer da Segunda Guerra Mundial, a Venezuela tinha o 4º PIB per capita do planeta. Era o 4º país do planeta. O país era 2 vezes mais rico que o Chile, 4 vezes mais rico que o Japão e 12 vezes mais rico que a China. 12 vezes mais rico que a China. Ok. Em fevereiro de 1999, Hugo Chávez toma o poder. Passados 19 anos, agora em fevereiro completa 20 anos dessa tortura socialista. Página 156. Em janeiro de 2018, a Venezuela registrou uma inflação de 2.616%, a maior do planeta. A penúria que assola os venezuelanos é tamanha que, entre 2015 e 2016,
74% da população perderam 8 quilos ou mais. Fome. Isso 19 anos de regime socialista na Venezuela. Tem mais. Última coisa, só para encerrar. Os sinais de fome atingiram níveis bizarros. Em cada cidade venezuelana há uma praça que leva o nome de Simão Bolívar. Reza a tradição, iniciada em 1919, quando se instituiu a obrigatoriedade. Durante décadas, o zelo pelas aves, as pombas, se assemelhou àqueles dispensados aos monumentos. Todos os dias a população, sobretudo crianças e aposentados, passavam tempo jogando grãos para alimentar os pássaros. Com a crise atual, primeiro minguaram aqueles que dispuseram a gastar alguns bolívares com a ração das aves. Depois os pombos desapareceram. De adorados, passaram a ser cobiçados como fontes de proteína. Destino semelhante também tiveram os bichos do zoológico de Maracaibo. Além das avestruzes e antas, búfalos, um búfalo desapareceu do recinto. As investigações ao ponto que pelo menos 10 espécies foram alvos de ataques. Os animais eram roubados, abatidos, descarnados e depois vendidos em açougues locais. Isso aqui é só um retrato do que é a Venezuela hoje. Agora eu faço uma pergunta para você, cristão socialista, crítico daqueles que se opuseram a esse regime. Imagina só o remorso de um padre, o remorso de um pastor venezuelano que se calou perante o regime do Hugo Chávez. O que ele levou as ovelhas dele a passar fome, porque eles se calaram. As pessoas de bem na Venezuela se calaram e deixaram a coisa acontecer. É isso que eu gostaria que você refletisse. Para você entender o que nós nos livramos, você precisa entender o que aconteceu lá. Busque conhecimento. Leia um livro como esse. Vai entender o que é esse regime, o que o PT queria implantar no Brasil. Você imagina você ter que ir em praça pública matar pombo para sustentar a tua família. Imagina a gente ter que ir no zoológico matar animal para comer. Lembrando que a Venezuela era mais rica que o Brasil, hein? Muito mais rica que o Brasil. Há pouco tempo atrás, 1950 não é tanto tempo não. Pense nisso. Antes de você criticar aqueles que se opuseram ao regime do PT, aos pastores, aos padres, as pessoas que te influenciaram, pense nisso. Do que nós nos livramos. Beleza? Fica aí o recado. Grande abraço. Falou.